Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreva agora, já deixe o seu like, comentários e, claro, compartilhe aqui o link não só do nosso programa de hoje, mas também de outros conteúdos que você gosta aqui do canal a serviço da administração. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Gustavo Cerbasi, ele que é consultor financeiro, autor, palestrante, colunista e administrador registrado aqui no CRA São Paulo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Maria Rita, é um prazer enorme estar com vocês, com muito orgulho, administrador. Tenho meu registro no CRA desde a minha formação, em 1998, contribuindo regularmente para a causa, para as questões da administração, e sempre trabalhando no sentido de ajudar as pessoas a administrarem melhor suas vidas, né? Eu formado em administração pública, acabei atuando na área financeira e, em vez de atuar como administrador de empresas, eu montei todo um arcabouço aqui de conhecimento sobre administração, sobre como fazer escolhas equilibradas em várias frentes na vida pessoal das pessoas. Então, com muito orgulho que me apresento como administrador. Inclusive, eu já vou iniciar aqui o nosso programa perguntando para você como é que um administrador, um gestor público por formação, começou a se interessar por educação financeira. Maria Rita, basicamente pela eficiência com que eu estudei, da forma como o administrador tem estudado, ou seja, pela minha capacidade generalista que eu acabei me envolvendo com finanças, porque acho que muitos aqui que estão acompanhando sabem a diferença entre os cursos de administração pública e administração de empresas, né? Em administração pública tem uma carga muito menor de finanças e marketing, muito maior de direito, para que se possa discutir a causa pública. Só que durante o curso de administração pública, eu fui sempre um aluno bem acompanhado de outros alunos que eram melhores do que eu na área financeira, na área de exatas. No meu curso tinha muitos ex-alunos da engenharia, inclusive eu cheguei a fazer 3 anos de engenharia, só que um diferencial que eu tinha era de escrever bem os trabalhos escolares. Então, quando eu terminei a faculdade, eu estava prestes a tentar entrar na área pública, o caminho natural seria através de concursos públicos, para depois crescer na carreira, só que um ex-colega de faculdade, que trabalhava em consultoria financeira, muito competente no seu trabalho, sabia que uma das deficiências, uma das carências do escritório que ele trabalhava era a qualidade dos laudos, dos documentos que explicavam os excelentes trabalhos planilhados que eles faziam. Então, o que esse ex-colega de faculdade fez foi convidar um amigo que o tinha ajudado na faculdade a tirar boas notas em trabalhos bem escritos, a ajudar a melhorar esses laudos. Então, minha entrada no mundo das finanças foi entendendo o que os ótimos profissionais de finanças faziam e traduzindo isso para uma linguagem que leigos poderiam entender. Na prática, era um escritório de valuation, então os laudos tinham o papel de não só compreender as tabelas, mas também terem a utilidade de serem publicados em relatórios de administração, era para serem vistos pelo público. E ali se percebeu uma lacuna muito grande que existia, que era conhecedores da lógica das finanças terem uma deficiência muito grande em comunicação escrita, em comunicação verbal. E eu acabei ocupando essa lacuna, inicialmente trabalhando como consultor financeiro, depois entrando em aulas de finanças bem comunicadas para áreas não financeiras. Então, dei aulas em MBAs de marketing, de tecnologia, de direito, e aí o passo para a educação financeira foi natural, né? Eu percebia que havia um desinteresse, por exemplo, de profissionais de marketing aprenderem, entenderem, estarem nas aulas para aprender sobre contabilidade básica. O que eu usei foi o artifício de ensinar contabilidade básica, não em cima de balanços e demonstrações de resultados, mas sim em cima de declarações de imposto de renda das pessoas. E aí ficou claro que havia uma conexão entre as ferramentas da contabilidade e as oportunidades ou necessidades que as pessoas tinham na vida pessoal. Aí foi algo natural, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que os meus 16 livros, eles se basearam, eles se inspiraram nas principais ferramentas da clássica contabilidade. O que eu tentei foi, na verdade eu consegui com sucesso, porque eu vejo vidas sendo transformadas por isso, eu traduzi as ferramentas contábeis para uma linguagem do dia a dia. Perfeito. Inclusive, a minha próxima pergunta vem muito a calhar
com o que você nos disse, né? A gente sabe que o assunto educação financeira, planejamento financeiro ainda não é de total domínio dos brasileiros e você, através dos seus livros, consegue transitar muito facilmente, né, entre os públicos mais conhecedores e aquele público que está iniciando. E para a gente ilustrar isso, você teve um dos seus livros baseando um sucesso, né, do cinema nacional, a trilogia Até que a Sorte nos Separe. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi isso, como é que foi você ver um livro seu fazendo parte da história do cinema brasileiro e também trazendo nessa perspectiva de tornar alguns assuntos, alguns temas financeiros mais populares. Olhando agora em retrospecto, é um sucesso muito grande. 2012, Até que a Sorte nos Separe, foi o filme de maior bilheteria do cinema nacional, mas até chegar nessa maior bilheteria foi um risco calculado que foi assumido, acho que principalmente por mim, porque quando surgiu o convite 2 anos antes, veio da Paris Filmes, a ideia era justamente criar algo novo no cinema nacional, que era fazer com que o sucesso viesse da bilheteria para o cinema, né? Ou seja, de fora para dentro do cinema. Até então, os filmes eram filmes conceitos, em que se criava uma obra de arte e se divulgava essa obra de arte tentando fazer dela um sucesso. O objetivo da Paris Filmes era fazer com que um sucesso dos livros se tornasse também um sucesso de bilheteria. Acho que era meio clichê pegar livros de contos, de histórias, de romances. Eles vieram atrás de algo diferente. E quando foi feita a proposta, inicialmente a ideia era fazer um drama. Pelo menos essa foi a minha expectativa. Vamos contar uma história de alguém que vira o jogo, alguém que prospera, alguém que perde riqueza, enfim. Mas depois de algumas reuniões ficou claro para nós, mesmo até depois de ver um primeiro esboço do roteiro do filme, que não seria tão interessante fazer um drama, porque esse já era o drama da família brasileira, né? Sempre, pelo menos 2/3 da população brasileira carregou consigo dívidas que não gostaria de ter. Então contar um drama muito alinhado com a realidade das pessoas, talvez não causasse impacto. A sugestão que veio da Paris Filmes foi de transformar as lições do livro em uma comédia pastelão, que as pessoas rissem. A ideia era fazer com que o problema financeiro do personagem Tino, do Até que a Sorte nos Separe, fosse tão grande que até o mais abalado dos brasileiros com problemas financeiros desse risada de uma causa muito pior que a dele. E foi um sucesso. Realmente, quando entrou o time da Globo, os atores da Globo para participar do projeto, nomes conhecidos, já houve um impacto interessante. O filme, sendo a maior bilheteria, teve uma continuação no ano seguinte, e uma outra continuação, se tornando a primeira trilogia do cinema nacional. E para mim, que já tinha um livro bem sucedido, Casais Inteligentes tinha mais de 2 milhões de exemplares vendidos até 2012, foi nada mais, nada menos do que ter uma sala de aula maior, contar com cinema como sala de aula para ter lições. Tem uma série de easter eggs ali. Quem prestar atenção, quem já leu o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, vai perceber as 10 principais lições do livro sendo apontadas nessa comédia, da qual eu me orgulho muito, tanto pelas lições quanto pelas informações que aconteceram. Até que a Sorte nos Separe 2, por exemplo, foi o último filme de Jerry Lewis no cinema. Foi um grande comediante, pelo menos da minha infância, da geração que hoje está chegando aos 50, já estava afastado do cinema. Ele voltou num filme nacional, fez o Até que a Sorte nos Separe 2 e acabou falecendo alguns meses depois. Então, com muito orgulho que a gente tem alguns marcos importantes nessa obra, e foi uma ampliação da sala de aula. Essa que é a grande conquista que eu tive. Bom, que bacana, né, Gustavo? Agora, como eu falei, né, no início do nosso programa, a gente vai falar um pouco mais aqui no nosso bate-papo de hoje sobre inteligência financeira. Conta pra gente o que é que significa esse conceito. Olha, eu acho que a inteligência financeira nada mais é do que a prática da educação financeira. Eu, quando comecei a escrever meus livros em 2002, inexistia educação financeira no Brasil. Por mais que já existissem alguns livros estrangeiros sobre o assunto, por mais que já existissem alguns colunistas no rádio, em algumas revistas, era muito evidente a falta de prática do brasileiro, a falta de entendimento do brasileiro sobre o assunto, tanto que o produto de crédito mais utilizado por mais CPFs no Brasil, lá por volta de 2002, era o cheque especial, né? Um produto reconhecidamente caro, sempre foi caro, muito mais caro do que outras alternativas, e o produto de investimento mais utilizado era a caderneta de poupança, que é bem menos eficiente do que outros produtos igualmente seguros.
Então, naquele momento, começou um movimento, não só meu, mas de iniciativa, de instituições da iniciativa privada e pública também, de tornar a educação financeira mais acessível. O mercado de capitais mudou bastante, a atual B3, junto com instituições governamentais, fez um trabalho bastante interessante para fazer com que investimentos estivessem mais acessíveis, e isso criou toda uma corrente de educadores, influenciadores, conteudistas. Você pode prestar atenção que qualquer canal sobre conteúdo geral hoje, pode ser um canal feminino, um canal infantil, um canal de alimentação, sempre vai ter alguma coluna explicando o aspecto financeiro do conteúdo que eles abordam. Então, a educação financeira já não é mais ausente. Quando se faz uma pesquisa do porquê as pessoas endividadas, o brasileiro sabiamente responde que está endividado porque comprou demais a prazo, porque não tinha reserva de emergências, porque não contou com a crise. Ele entende os fatores que causaram sua dívida. O que ele não entende, o que ele não sabe é como colocar em prática. Inteligência financeira é quando os conceitos de equilíbrio, organização, limitação dos gastos, inflação, juros, quando todos esses conceitos se tornam prática, nós estamos praticando a inteligência financeira. Então, eu diria que inteligência financeira nasce quando o conhecimento financeiro se junta ao conhecimento comportamental, a psicologia econômica, para as pessoas entenderem quais são as armadilhas. Eu sei que tem que gastar menos que eu ganho, mas por que eu não consigo? Eu sei que eu tenho que poupar para o futuro, mas por que eu começo e desisto? Então, quando a pessoa começa a administrar as dificuldades comportamentais, a ansiedade, ela está praticando a inteligência financeira. De forma bem resumida, a inteligência financeira nada mais é do que desenvolver a capacidade de fazer escolhas. E essa capacidade não é apenas quantitativa, ela tem que ser qualitativa para a pessoa se sentir no caminho certo e, com isso, desenvolver a motivação para não perder a disciplina dos seus projetos. Perfeitamente explicado. Bom, para construir aqui a nossa conversa, eu pesquisei bastante sobre você e encontrei algumas frases, expressões, né, que você costuma dizer nas redes sociais, nos seus encontros, que eu vou tentar fazer com que essas frases costurem aqui a nossa conversa. E para começar, né, trazer essas expressões aqui, essas frases para o nosso programa, eu vou iniciar trazendo uma colocação que você diz que é muito importante que as pessoas entendam a diferença entre vida rica e vida com dinheiro. O que é que isso significa nesse assunto que a gente está trazendo hoje, na inteligência financeira, planejamento financeiro, educação financeira? Bom, primeiro ponto, o dinheiro, ele é um potencializador de escolhas. Eu, se sou uma pessoa que me sinto rico, me sinto feliz, com mais dinheiro eu serei mais rico e mais feliz. Se eu sou uma pessoa desorganizada, se eu sou uma pessoa infeliz, ganhar muito dinheiro tende a potencializar minha desorganização, potencializar minha infelicidade, porque, na verdade, o que determina... A felicidade é um conceito muito complexo, né? Teríamos que fazer um papo inteiro sobre filosofia para discutir felicidade. Eu vou simplificar bastante o conceito, trazendo a ideia de que felicidade tem a ver com a frequência com que temos alegrias na vida. Buscar alegrias, do tipo, estou satisfeito de ter comida na mesa para o meu filho, estou satisfeito por ir à minha igreja, satisfeito por viver num lugar agradável, por praticar o meu esporte. Quanto mais frequência eu tenho dessas alegrias na vida, mais feliz eu serei. Ser rico é ter abundância daquilo que é importante para mim. E aí, quando a pessoa sabe o que é importante, ela provavelmente vai dar menos importância a querer ter mais dinheiro, ela vai dar mais importância às escolhas que o encaminhem para ter uma vida com maior frequência daquilo que traz felicidade para ela, maior frequência de alegrias. Então, no meu livro mais recente, A Riqueza da Vida Simples, eu deixo claro que nós temos no Brasil um número muito grande de pessoas que não conseguem se manter minimamente, né, ou se manter de forma digna, porque, teoricamente, o salário é insuficiente. No A Riqueza da Vida Simples, eu discuto que, na verdade, o problema não é a renda insuficiente, porque o salário mínimo no Brasil, quando a gente coloca vezes 2, né, imaginando que homem e mulher, ou um casal está adquirindo esse salário, ele é perfeitamente viável para um estilo de vida equilibrado em boa parte do território brasileiro, mas não é viável numa grande cidade. Então, o convite, a provocação que eu faço no livro é as pessoas pensarem, puxa, com o que eu ganho, onde que eu viveria bem com essa renda? Existem lugares no Brasil em que o custo de vida é muito baixo, em que talvez parte da minha alimentação eu consiga pescando no rio, no fundo de casa, plantando na minha horta, os meus pés de fruta no fundo de casa, e eu vou ter um gasto muito menor. Outra questão é, se eu ganho pouco, onde que eu, fazendo o que eu faço, poderia ganhar mais? Onde que o meu trabalho é escasso? E aí nós vamos
induzir as pessoas a ampliarem o leque de opções, não lamentarem que onde elas vivem é muito caro e elas ganham muito pouco para isso, mas perseguirem formas de viver mais equilibradas, formas de viver mais completas, em que se a pessoa, de repente, por limitações de conhecimento, de ferramentas, de oportunidades, ela ganha pouco, ela tem que perceber que existem lugares que mesmo ganhando pouco, ela vive bem. Então a pessoa pode ser rica tendo uma casa com alguns pés de fruta no fundo de casa, tendo lazer no seu entorno, tendo serviço público, tendo escola pública de qualidade, serviço de saúde público de qualidade, desde que ela seja provocada a fazer escolhas que a mobilizem no sentido de buscar isso. O Brasil talvez seja o melhor país do mundo em termos de oportunidades para quem tem uma condição de renda desigual. A questão é que quem ganha pouco hoje está disputando espaço, está disputando emprego em regiões que as pessoas têm formação em condição de renda maior. E aí você cria favelização. Na prática, ser rico é ter abundância daquilo que é importante para você, e o Brasil é muito generoso nesse aspecto. O Brasil permite muitas oportunidades. Se a pessoa ganhar mais dinheiro, ela vai conseguir ter uma riqueza mais sofisticada, com mais conforto, ter um meio de transporte maior, mais luxuoso, ter uma casa mais espaçosa, mas no clima que a gente vive, com a riqueza de solo que nós temos, com o povo criativo, amigável que o Brasil tem, hoje dá para ser muito rico, ganhando talvez 1 ou 2 salários mínimos. A questão é que as pessoas não estão encontrando essa riqueza porque estão procurando no lugar errado. Aproveitando o gancho da sua resposta, você também afirma que vale a pena fazer pequenas renúncias, né, em curto prazo, mas que isso não vale para todo mundo. Explica por quê. Renúncias ou sacrifícios, eles sempre valerão a pena quando forem por um prazo definido e quando a recompensa for muito bem definida. Por exemplo, nós precisamos de um período de descanso. Todo mundo precisa dos seus 2 dias semanais de descanso, isso até é uma questão legal, mas eu posso fazer um sacrifício e ter um segundo, um terceiro trabalho durante uma fase em que eu estou me propondo a decorar a casa que eu tenho, estou me propondo a viabilizar um casamento, estou me propondo a receber bem um filho que eu vou ter, né? Estamos grávidos, algo nesse sentido. Se a pessoa desenvolve o hábito de fazer sacrifícios e ter boas colheitas no final de sacrifício, ela vai ver que ao longo de toda a vida ela poderá fazer muitos sacrifícios, mas estará sempre celebrando. E aí o conceito de sacrifício não vai ser de sofrimento, vai ser uma espécie de gincana. Fazemos um sacrifício, colhemos um prêmio. Fazemos um sacrifício, colhemos um prêmio. Um dos sacrifícios a ser feito é o sacrifício de alcançar a independência financeira, de ter uma renda que complemente a aposentadoria pública ao final da minha carreira. Se a pessoa não desenvolve o ato de celebrar, o que acontece é que ela vai entender, ou ela vai ser induzida a entender, talvez por campanhas de marketing, talvez por reforço de mau comportamento da sociedade, que é importante ela ter o máximo que ela pode ter. Então ela vai fazer o maior sacrifício possível para ter a melhor casa, o maior sacrifício possível para ter um carro, o maior sacrifício possível para pagar um plano de saúde. E esses sacrifícios vão se acumulando, só que eles não se aliviam, porque a vida vai ficando mais cara, seja porque a vida vai se tornando mais complexa, chegam filhos, por exemplo, seja porque naturalmente a pessoa sai de uma casa de 100 mil reais para uma de 150 e entende que isso é parte da evolução da vida dela. Isso faz com que ela se habitue ao sacrifício. Ao se habituar ao sacrifício, ela entende que uma vida sofrida é uma vida normal e ela se torna um workaholic, um viciado em trabalho e não vê a hora de se aposentar. A pressa pela aposentadoria, a ansiedade pela aposentadoria existe justamente porque as pessoas veem no trabalho um fardo que tem que carregar ao longo da vida. Se, por outro lado, fosse adotado um estilo de vida um pouco mais leve, um estilo de vida em que, se eu posso pagar uma casa de 150, eu opto por pagar uma casa de 100, seja financiamento ou seja aluguel, não importa, mas um estilo de vida mais simples, porém repleto, com mais gastos, com qualidade de vida, lazer, cuidados pessoais, experiências, conhecimento, essa pessoa vai ter uma compensação pelo estilo de vida mais simples que ela adotou. Uma compensação que se traduzirá numa vida mais motivada, uma compensação que, num caso de uma crise, no caso de perda do emprego total ou parcial, a pessoa tem gastos que podem ser cancelados, ela consegue acomodar melhor as crises da vida, então ela vai lidar melhor com os imprevistos. Na prática, a pessoa vai ter uma vida mais leve, e com isso, essa vida poderá ser entendida como uma vida mais rica também. Aposentadoria, a gente sabe que esse é um assunto que também o brasileiro não é muito familiarizado, né? Acaba não se planejando da maneira correta. Eu gostaria de trazer
ele aqui para o nosso programa, pedir para você explicar como as pessoas podem planejar uma aposentadoria de modo que elas continuem mantendo uma saúde financeira, né, mesmo depois de aposentado ou aposentada. Na verdade, eu estou me aproximando dos 50 anos, estou com 48 anos agora, e se eu tivesse entrado na carreira pública, eu já estaria ensaiando uma possível aposentadoria pela época que eu entraria lá atrás, né? E aí chega uma reflexão importante, né? Eu com 48 anos hoje pratico esportes, vou às atividades ao ar livre com meus filhos, viajo, estou sempre aproveitando, enfim, 50, 60, 70 anos hoje, quando te compara com a geração dos nossos pais e nossos avós, é uma situação bem diferente. A aposentadoria, por mais que ela aconteça lá no meio da nossa sexta para sétima década de vida, ela tem que ser entendida como não um momento de parar. Por quê? Porque as pessoas vão se aposentar e vão perceber, ao olhar para o espelho, que elas estão muito jovens, elas estão muito capazes. E, estando jovens e capazes, elas estão inspiradas a terem experiências na vida. E, se querem ter experiências na vida, elas precisam de recursos. Então, é um erro grave hoje pensar na aposentadoria como momento de parar. A aposentadoria pode ser um momento de reinventar carreira, de fazer o que se gosta, de ter um trabalho predominantemente voluntário, por exemplo, se eu planejei bem minhas finanças, mas o ideal é olhar para o futuro e qualquer pressa que eu tenha para me aposentar ser revista e ser entendida como um momento em que eu adquiro alguns privilégios, talvez alguma renda para complementar algumas lacunas, talvez, vou ter preferências aí no transporte público, preferências, privilégios de idoso, né, por exemplo, mas eu tenho que entender que o ideal é olhar para o meu planejamento e ver nesse planejamento um caminho para ter uma construção de renda. Pode ser com investimentos, pode ser com trabalho, pode ser, de repente, administrando uma moradia em que eu vou ter renda de aluguel, por exemplo, e vou morar de uma forma mais criativa, né? Eu posso ter uma casa maravilhosa na qual eu criei meus filhos, essa casa ser uma fonte de renda no futuro, para eu poder morar num apartamento compacto, em que eu durma entre uma viagem e outra, entre uma experiência e outra, por exemplo. Mas eu recomendo às pessoas que não se proponham a ideia de se aposentar e colocar um ponto final em grandes escolhas, mas sim entender a aposentadoria como algo que pode acontecer mais para frente, mesmo que eu tenha condições de formalmente adquirir a aposentadoria, trabalhar mais 5, 10, 15, 20, 30 anos, se for o caso. Porque hoje eu tenho a possibilidade de trabalho remoto, eu posso administrar um comércio online, por exemplo, não ter que carregar saco de farinha nas costas, né? Então, eu posso, se eu estudar alternativas, eu vou encontrar caminhos de ter negócios, participação em negócios que me gerem fonte de renda e estender meus planos por um prazo maior. Eu recomendo aos meus alunos e leitores, por exemplo, quando tem um plano ambicioso do tipo, quero me aposentar em 10 anos, ou quero fazer uma grande viagem em 10 anos, eu proponho o seguinte, olha, vamos estender esse prazo para 15 ou 20 anos? Obviamente que o primeiro impulso é a pessoa desanimar. Não, mas eu queria em 10, né? Mas nesses 15 ou 20 anos, vamos incluir vários outros projetos. Por exemplo, se meu plano é fazer uma grande viagem daqui a 10 anos, vamos fazer uma grande viagem daqui a 15 e incluir uma pequena viagem anual nesses 15 anos. Por quê? Porque a pessoa vai se habituar à rotina de planejar viagens, vai se tornar um expert em viagens. E com isso vai encontrar várias possibilidades de fazer aquela viagem mais ambiciosa de maneira mais eficiente. Vai aprender a acumular milhas, a comprar em atacado, organizar grupos para levar amigos e viajar de graça, por exemplo, e pode ser que aquela viagem que foi postergada em 5 ou 10 anos, ela aconteça até antes do que era previsto inicialmente. Com a aposentadoria, a mesma coisa. Em vez de eu pensar em parar de trabalhar, por que não pensar em me aposentar 10 anos depois do que inicialmente previsto? E nesse prazo, eu, em vez de dedicar todo o meu esforço financeiro só para reservas de aposentadoria, eu vou me dedicar a cursos sobre negócios, treinamento, capacitação, experiências, cursos que têm a ver com paixões, vou aprender sobre gastronomia, por exemplo, e de repente eu vou cultivar não só conhecimento, mas relacionamentos que abram portas para mim. Pode até ser que dali nasça um negócio, uma atividade que eu não esperava ser tão interessante para mim, pode até ser que eu ganhe muito mais e me aposente antes do previsto. Mas a questão é que
tornar-se um especialista em realização de sonhos é um caminho muito mais interessante do que concentrar esforços no fim dos sonhos, que é o que acaba acontecendo quando as pessoas contam com a aposentadoria formal. Excelente, Gustavo. Bom, uma outra frase sua que eu achei muito interessante é que você disse que enriquecer é uma questão de escolha. Diante do momento de crise que a gente está vivendo e também das oscilações do mercado, como é que é possível a gente fazer escolhas sensatas de modo que a gente consiga enriquecer? Adorei a pergunta, Maria Rita, porque na verdade é um jogo de palavras, né? Esse jogo de palavras pode soar arrogante no primeiro momento, né? A escolha, né? Vem viver a minha vida para dizer que a minha pobreza, a minha dificuldade é algo que eu escolhi. Não, na verdade, o que eu quero dizer com enriquecer é uma questão de escolha é que a qualidade de nossas escolhas determina se nós seremos ricos ou não, ou se estaremos melhores do que outras pessoas ou não num cenário de crise, por exemplo. E aí podemos usar a pandemia como um cenário ideal para estudar qualidade das escolhas, em qualquer nível de renda. Imagine que quando começou a pandemia, em que os mercados fecharam, em que muitas pessoas perderam renda, muitas pessoas tiveram perda nos investimentos, nas reservas financeiras, havia uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que, vamos imaginar, duas famílias que têm o mesmo nível de renda. De um lado, havia famílias que estavam com seus gastos extremamente previsíveis, né? Aquele orçamento encaixadinho, eu sei o quanto eu gasto com moradia, com transporte, com alimentação, com saúde, tudo funcionando direitinho, aí vem a pandemia, eu já não consigo pagar as minhas coisas. E a pessoa rapidamente entra num desequilíbrio, entra num desespero, contando com aquelas flexibilizações que aconteceram. Olha, quem está pagando aluguel, 2, 3 meses de alívio, né? O banco segurou ali financiamento também com certo alívio, então as pessoas contavam com isso, mas era uma situação desesperadora. Considere uma família que ganhava a mesma coisa, mas que adotou um custo de vida mais baixo. Todos os administradores aqui que estão me ouvindo vão entender. Imagine o conceito de break-even, né? Então eu poderia morar num apartamento um pouco mais caro, mas era um apartamento um pouquinho mais simples. Eu podia ter um carro de 80 mil, mas meu carro era de 60 mil. Eu podia pagar um plano de saúde de 2 mil, mas optei por um de 1.800. Essa pessoa que tem um custo de vida menor, mas ganha a mesma coisa que outra família, provavelmente tinha gastos com lazer, gastos com circuito cultural, planos para algum projeto que ia ser concretizado, podia ser o aniversário de uma filha, podia ser uma viagem, mas que quando vem a pandemia, esses itens de lazer foram eliminados do planejamento. Então, essas famílias, como tinham um custo fixo mais baixo, eliminaram custos variáveis, mesmo que de forma imposta, puderam lidar melhor com esse momento de adaptação ao home office, de adaptação à perda de renda. Então, o sofrimento foi muito menor. Da mesma forma, pessoas que estavam com uma condição de maior desprendimento em relação ao seu estilo de vida, imagine quem fez a escolha no passado de financiar uma casa por 25, 30 anos, tem o compromisso de pagar. Eu reitero com bastante frequência nas redes sociais que cuidado ao comprar a casa própria, o aluguel pode ser muito mais interessante numa fase em que a vida está em transformação, porque você pode ser obrigado a ter ajustes no seu estilo de vida. No caso de uma crise, quem pagava aluguel percebeu que o aluguel se tornava inviável. Por exemplo, uma alternativa foi o home office, alugando uma casa mais distante, uma desurbanização, mesmo que parcial, que permitiu uma redução de custo de vida, uma flexibilização em relação à situação, que significa uma redução no custo de vida, sim, significa uma restrição, mas uma restrição mais leve do que assumir dívidas. Então, a qualidade das escolhas tem a ver com você assumir ou não um custo de vida limítrofe, ocupando todo o seu salário, você conseguir ou não formar uma reserva de emergências, você conseguir ou não ter motivação na sua família, porque você está consumindo lazer, cuidados pessoais. Então, de forma bem simples, imagine que se eu posso morar num apartamento grande, que tem uma sacada gourmet, mas esse é o meu limite, eu não consigo sequer pagar para receber amigos nessa sacada gourmet, eu sou uma pessoa menos feliz, apesar de morar numa moradia luxuosa. Se, por outro lado, eu moro num apartamento complexo e chego no fim de semana e digo, puxa, esse apartamento... complexo não, quer dizer um apartamento menor, um apartamento mais simples. Compacto. Se eu chego num fim de semana e reflito algo do tipo, puxa, mas é tão pequeno que eu mal consigo receber amigos, mas tudo bem, você tem verba para alugar um espaço, para ir a um parque, para praticar um circuito cultural, então você tem compensações. A qualidade do nosso consumo, a qualidade, a duração do prazer que nós temos com cada ente de consumo determina a nossa riqueza. Então, enriquecer é sim uma questão de qualidade das nossas escolhas. Na sua opinião, Gustavo, quais são os principais erros ainda cometidos, pelo povo brasileiro e também as principais dores financeiras da gente? Ainda bem que você colocou de duas formas diferentes aí, porque uma coisa é a dor que o brasileiro sente,
né? O que o brasileiro sente é que, como ele está muito exposto ao mundo das redes sociais, ele enxerga o estilo de vida das pessoas, diferentes estilos de vida, ele é impactado pelas realizações que as pessoas têm, principalmente os mais jovens. Os mais jovens de hoje se preocupam menos com ter moradia, com ter um automóvel, se preocupam mais com viver experiências, postar na sua rede social favorita o que são os trending, as tendências, né, do que está acontecendo. E isso faz com que o brasileiro, em média, se ressinta de não estar realizando sonhos. Eu também gostaria de viajar, eu também gostaria de ter um carro bacana, eu também gostaria de ter uma casa espaçosa. Esse é o maior ressentimento, não conseguir realizar sonhos como gostaria. Os maiores erros dos brasileiros, na verdade, são a causa de ter esse ressentimento. O brasileiro hoje ele não consegue adotar um estilo de vida que seja equilibrado, no sentido de ter a condição básica de moradia, de alimentação, saúde, transporte, etc., e ao mesmo tempo realizar pequenos sonhos. Por que isso acontece? Acontece porque a educação financeira é algo que surgiu agora nas escolas. Nossos filhos terão uma capacidade de escolha muito melhor do que os pais de hoje. Os pais de hoje, como não tiveram educação financeira, tomam decisões quando eles se jogam a uma situação de consumo. Então, por exemplo, eles estão para casar. Uma regra que existe na sociedade, quem casa, quer casa. Esses pais vão consultar no banco quais seriam as condições para um financiamento. E o banco vai sugerir que a condição de financiamento é você gastar 30% da sua renda com a moradia. Não que isso seja o ideal, isso é o limite que o banco aceita. E aí esse casal vai procurar a melhor moradia possível dentro dos 30% da renda que pode pagar. Com o automóvel vai ser algo parecido. Vamos fazer uma pesquisa pelo IBGE lá, algo entre 10% e 15% da renda pode ser gasto com transporte. Então a pessoa vai, a partir do que ela ganha, ela vai modelando o estilo de vida a partir do que é o normal, é o que é aceito pela sociedade, mas o normal faz com que hoje no atual momento, 3/4 dos brasileiros estejam endividados. Então o normal não é o razoável, né? Qual que é o razoável? É primeiro entender que nossas escolhas estão sendo feitas na ordem errada. Se eu ganho 5, eu não posso correr atrás de uma reflexão tipo quantos por cento do que eu ganho eu posso gastar com a moradia. Eu primeiro tenho que entender que, ao longo da minha vida, o que vai me trazer sentimento de gratificação, de recompensa, de realização, é a quantidade de sonhos que eu vou realizar. Os sonhos de fazer um curso que me qualifique para trabalhar, de poder receber um filho da maneira que eu gostaria na minha casa, de poder fazer uma viagem pelo menos a cada 2 anos, de poder de tempos em tempos reformar minha casa, tá bem? Então, sonhos, projetos que eu queira concretizar na vida vão marcar essa vida. Se os sonhos são importantes, eles deveriam ser prioridade. Então, eu recomendo às pessoas uma inversão na ordem das escolhas. A partir do quanto ganham, primeiro, esqueçam quanto gastam até agora, mas primeiro avaliem o quanto deveriam reservar mensalmente para realizar seus sonhos. O sonho de independência financeira, o sonho de viajar, o sonho de trocar de carro, o sonho de fazer um curso de dança, o que for necessário. Definiu quanto poupar por mês? Defina também uma verba, pode ser pequena, mas uma verba regular para a qualidade de vida. Por que eu ponho qualidade de vida nesse ponto? Porque se nós estamos querendo concretizar sonhos ao longo do tempo, precisaremos ter disciplina. A disciplina só nasce da motivação. Eu tenho que, de vez em quando, assistir o show da minha banda favorita, de vez em quando doar para as causas que eu acredito, de vez em quando presentear nos aniversários de família que eu tenho. Então, qualidade de vida é isso, é eu cumprir meu papel social, né, o meu papel como ser humano, me sentir feliz. Com o que sobra da minha renda, ou seja, depois de separar o dinheiro para realizar meus sonhos e qualidade de vida, eu vou ter a limitação do quanto eu posso pagar pelo meu custo de vida. E aí a gente volta a uma reflexão que eu já falei aqui, que o segredo para uma vida mais rica é ter uma vida mais simples, mas não mais simples no sentido de vou cortar gastos. Eu vou adotar um estilo de vida que não me impeça de realizar sonhos e de ter qualidade de vida. Aí nós vamos construir o equilíbrio desejado. Pode ser que nessa análise de inversão da ordem das escolhas, a gente chega à conclusão que o dinheiro que sobrou é muito pouco. Bom, sobrou, é muito pouco, não dá para comprar uma casa própria, não dá para alugar? Ótimo, nós vivemos hoje um mundo do compartilhamento. Talvez seja o momento de morar num puxadinho, nos fundos da casa do familiar, dividir a moradia com um colega antes de casar, de ter uma moradia em que 2 casais possam dividir, por exemplo, e a mesma coisa com transporte, a mesma coisa com grandes equipamentos. O que falta ao brasileiro hoje é essa visão mais versátil de que minha vida tem que se ajustar à realização dos meus sonhos. Se você for ver, nos filmes mesmo, né, tem pessoas que têm uma vida realizada e alguns moram em barcos, né, nos Estados Unidos, alguns moram em pequenas casinhas, porões no Canadá, na Alemanha, para ter uma vida um pouco mais interessante. Então, meu custo de vida tem que ser consequência de uma vida bem vivida, e não uma tentativa do contrário, que é o que o brasileiro tenta fazer. E repito,
Nós estamos no país que melhor permite às pessoas que realizem sonhos. O Brasil é vasto em turismo, em áreas cultiváveis, em poder ter uma casa que eu não preciso me blindar contra furacões, nevascas, tsunamis. Nós temos condições de vida muito interessantes, mas nós adotamos um custo de vida que nos limita a fazer experiências, e com isso adotamos uma vida muito pobre. Vou pedir licença aqui ao Gustavo para lembrar que na próxima edição da revista ADM Pro, a revista do Conselho Regional de Administração de São Paulo, você encontra uma matéria exclusiva com o Gustavo Cerbasi. A gente vai deixar o link aqui no descritivo desse vídeo. A gente vai falar agora sobre os jovens investidores. Você tem um livro direcionado a esse público. Conta pra gente, né, por que você resolveu se comunicar com essa galera? Em Cartas a um Jovem Investidor, eu faço um trabalho de eliminar algumas barreiras que as pessoas encontram ao começar a investir. E aí, quando eu falo para jovens, o livro realmente foi escrito para ser lido, consumido por adolescentes para cima, mas toda pessoa que ainda não começou a investir, pessoas com 60, 70 anos que nunca investiram, vão colher bons resultados dessa leitura. A ideia é adiantar um pouquinho o processo do aprendizado, porque investimento nada mais é do que eu me antecipar à média, e para me antecipar à média eu preciso ter um conhecimento diferente da média. Então, se eu sempre investir na poupança e quero mais eficiência, eu vou ter que tentar entender sobre títulos públicos. Se eu já invisto em títulos públicos, que eu quero investir em algo mais eficiente, eu tenho que entender quais são os riscos, quais são os limites de segurança que eu tenho nos títulos privados. Quando eu invisto na renda fixa privada, eu tenho que começar a entender as oportunidades da renda variável. Isso pode ser um processo de meses, né, ou de anos até, de erros, acertos e perdas. Então, no Cartas a um Jovem Investidor, eu convido os jovens a entenderem quais são esses limites de risco, quais são as armadilhas que nós encontramos no marketing de quem está nos oferecendo produtos, diferenciar quem educa de quem vende alguma coisa, é uma diferença muito grande. A gente vive a realidade dos influenciadores financeiros, até eu me classifico nessa categoria. Mas eu, como influenciador e educador, eu tomo alguns cuidados que são no sentido de fazer com que todo o conteúdo que eu propago seja educacional. O meu público implora há anos que eu abra na internet a minha carteira de investimentos, né? Puxa, deve ser muito interessante seguir o que o Gustavo Cerbasi segue. Só que isso é uma prática inadequada, né? Por exemplo, se eu tenho hoje 3.600.000 seguidores nas minhas redes sociais somadas, nós estamos falando, comparado com 5 milhões de investidores que nós temos na Bovespa, estamos falando aqui de 70% dos investidores, de certa forma, têm algum contato com o meu conhecimento. Imagine o que seria eu, todos os meses, mostrar uma carteira recomendada e falar, olha, os investimentos que o Gustavo Cerbasi recomenda são esses daqui, invista. Imagine 3 milhões de seguidores comprando as ações que eu recomendei. 3 milhões de seguidores se esforçando para comprar. Quem tem as ações não quer vender, então eu forçaria uma alta nos preços. Dali um mês eu poderia tranquilamente comprovar, tá vendo? Ó, mês passado eu falei que essa era a carteira recomendada, olha como subiu esse mês, subiu porque todo mundo queria comprar. Mas agora eu acho que vai mudar o mercado. Eu vou mudar, vou vender essa minha carteira e vou comprar essa daqui porque é a visão que eu tenho do próximo mês. Se eu recomendo às pessoas que vendam o que elas compraram, elas vão vender e vão comprar o que eu estou recomendando, vai ter uma disputa, então eu estou manipulando o mercado. Isso vai acontecer até surgir uma crise em que, de repente, estoura a bolha e quando todo mundo perde muito. Mas eu sempre vou sair ganhando. Então, como educador, eu tenho que tomar o cuidado de não manipular o mercado, não distorcer as informações e iludir as pessoas, porque eu estaria criando um movimento inadequado. Essa é uma diferença muito grande entre educadores e influenciadores. Tem muitos influenciadores que propagam informações contratados por instituições financeiras que querem vender alguns serviços, e esse é um alerta muito grande que eu faço para o jovem, porque o jovem que nunca investiu, investe há pouco tempo, quando começa a procurar informações sobre renda variável, nós sabemos que a tecnologia hoje nos persegue, né? As Siris e Alexas da vida, elas sabem que estamos pesquisando sobre renda variável e começa a surgir propaganda, publicidade na nossa timeline, nos nossos e-mails, convidando a experimentar coisa que nós não conhecemos. Bom, se eu recebo muitos estímulos de um mesmo assunto, provavelmente eu vou acreditar que aquele assunto é consistente, que aquilo é factível, pode ser que eu esteja entrando numa pirâmide financeira. Então, o Cartas a um Jovem Investidor é um convite para diferenciar educação de influência, identificar as oportunidades de aprendizado mais acelerado, identificar oportunidades de investimento seguro, sem abrir mão da previsibilidade, sem abrir mão das qualidades que eu tenho nos investimentos mais simples, e convidar esses jovens a se envolverem mais com o mercado financeiro, porque o que nós temos no Brasil hoje é um mercado financeiro jovem,
muitas instituições oferecendo muitos serviços de qualidade gratuitos, que não se oferecem no mundo, por exemplo, análises financeiras ainda são gratuitas no Brasil, isso se paga caro nos Estados Unidos e na Europa, e isso provavelmente deixará de ser a realidade daqui a alguma década, uns 5, 10 anos, porque quanto mais gente entra no mercado, mais os serviços se tornarão disputados e mais começarão a cobrar por eles. Então, nós estamos no momento de fortalecer o mercado e o jovem investidor pode colher frutos muito interessantes desse ganho de musculatura que o mercado financeiro brasileiro está adquirindo, num momento que é bem interessante também. Isso que eu queria te perguntar, quem está começando no mundo dos investimentos, quais são os principais passos, né? Que dica você dá ou quais dicas você dá para a gente? Eu vejo meus filhos, que já são adolescentes, estudando conteúdos e caminhos diferentes do que eu estudei. Eu acho que não só para quem está começando, mas para quem acompanha quem está começando, principalmente pais, nós temos que ter uma certa humildade e reconhecer que o caminho de investimento hoje, o caminho para as oportunidades do mercado financeiro são caminhos mais interessantes e eficientes do que foram para a geração anterior. Então, descobrir o novo, se envolver, pesquisar, se educar, é o caminho natural e eficiente para buscar mais soluções. Os pais deveriam ter a humildade de tentar acompanhar o jovem nesse processo de aprendizagem, porque tem muitas oportunidades que não existiam há 10 anos atrás. Mas para quem está começando, primeiro ponto, abrir conta numa instituição financeira. Eu falaria algum tempo atrás em um banco digital. Hoje todos os bancos são digitais. Tá? Existem ainda os bancos digitais que têm portas giratórias, que te recebem com um cafezinho, vão atender melhor aos clientes mais antigos, mais tradicionais, mas todos os bancos hoje são digitais. Então, você abre uma conta num banco digital, veja o canal desse banco no YouTube, veja os tutoriais que ele oferece, veja os convites que são feitos para investir em certos produtos. Desconfiou que aquele vídeo educacional pode ser um vídeo promocional, procure algum especialista, o canal de algum especialista no YouTube, falando sobre o mesmo tema, o mesmo assunto. Ele vai trazer alguma ressalva, algum cuidado. Pesquisar 2 ou 3 fontes sobre o mesmo assunto vai fazer você ter uma visão mais completa. Se você pesquisar sempre a mesma fonte, talvez você caia num processo de influência vendedora. Então, o que eu recomendo é múltiplas fontes de conhecimento, explorar esses conteúdos no YouTube, as plataformas de autoaprendizado, as interrogaçõezinhas que aparecem nos aplicativos. Você não sabe como é que funciona aquele campo? Dá uma estudada. Está convidado a sair de um ativo, por exemplo, você investe em títulos públicos, o seu agente de investimento está convidando a investir num CDB, abra, o termo que se usa no mercado é a lâmina, né, aquela folha resumo de como funciona aquele investimento e leia detalhadamente. Encontre palavras que você não conhece e vai ao YouTube, pesquise o que é aquela palavra, o que ela significa. Estou investindo num fundo que diz que esse fundo não tem proteção cambial. Vai lá no YouTube, o que é um fundo sem proteção cambial? Esse fundo pode ter alavancagem. Pesquisa, o que é ter alavancagem? Você vai adquirir um conhecimento que é um conhecimento novo, jovem. Os produtos financeiros hoje no Brasil, eles são produtos com pouco tempo de existência. E buscar esse esclarecimento vai fazer com que você aprenda de maneira consistente e invista com mais segurança. Sempre vamos começar pelo investimento conservador. O atual momento do Brasil, com taxa Selic alta, a inflação tentando ser controlada, é muito oportuno para quem quer mergulhar nas oportunidades dos títulos privados de maior rentabilidade, te garante um ganho por um tempo maior, mas acredito eu que estamos entrando num processo de rentabilização e valorização das empresas brasileiras que não pode ser desprezado. Então, o aprendizado vai ser remunerado com recompensas que virão de uma carteira de investimentos mais inteligente, uma carteira diversificada, pensada no longo prazo, mas a informação é fundamental para fazer boas escolhas. Excelente, Gustavo. Bom, antes da gente partir para o final do nosso programa, eu quero falar agora sobre a iniciação das crianças nesse mundo, né, financeiro, nesses assuntos relacionados à finança. Você, inclusive, tem um livro chamado Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, onde você aponta alguns erros que são cometidos nesse processo, né, de educação financeira. Conta pra gente como é que deve ser essa introdução da criança no mundo financeiro, no mundo das finanças. Maria Rita, no livro Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, eu falo que uma criança já no ventre da mãe já está sendo educada financeiramente, né? E se os pais não entenderem isso, eles não só vão perder oportunidades, como vão talvez conduzir essa criança para escolhas ruins. Por que no ventre a criança está sendo educada? Porque uma mãe que tem hora para se alimentar, tem hora para o banho, hora para deitar, ela está habituando essa criança a saudável rotina,
A criança se sente confortável de saber que chegou o momento de se alimentar, o momento de dormir, e ela vai levar isso para a vida adulta. Uma mãe disciplinada provavelmente criará filhos disciplinados. Desde pequenos, os filhos, quando começam a entender quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é padrinho, a criança começa a espelhar seu comportamento no comportamento dos adultos, principalmente os adultos que ela admira. Então, pode ser que uma criança seja mais conectada com os avós, por exemplo, porque os pais trabalham muito, não importa. Mas é importante que pais e aqueles que ocupam o lugar dos pais coordenem uma estratégia para entender que a melhor forma de educar é através do exemplo. Mostrar para a criança que há uma lógica nas escolhas complexas que nós fazemos. Então, a criança, quando fala, quero um brinquedo no shopping, se você dá o brinquedo no shopping, a criança acha que é obrigação do adulto dar o brinquedo. Se, por outro lado, nesse momento que ela pede o brinquedo, nós usamos a estratégia de falar, olha, não estávamos preparados para o brinquedo, vamos montar um plano para você ter esse brinquedo? É bem diferente de você falar, mas tudo bem, dessa vez eu dou, mas não é normal ganhar brinquedo fora de data festiva, né? Você está criando uma concessão, você está quebrando regras, está criando uma confusão na cabeça da criança. Quando você fala, vamos montar uma estratégia, do tipo, eu vou te dar um dinheirinho toda semana, e se você guardar metade desse dinheirinho, no final eu complemento, eu vou guardar do meu lado também, a gente compra. Você está habituando a criança à rotina de fazer um sacrifício, de organizar, de prestar contas. Vamos parar um dia e ver se a gente já está no caminho certo, se já chegou na metade, eu acho que a gente chegou. Você vai habituando a criança a realizar sonhos. Então, essa educação financeira começa mesmo antes da criança saber fazer contas. Quando ela começa a fazer contas, os hábitos sociais dela convidam ela talvez a ter uma mesada, ou não, né? Se ela não tem convívio de sair e fazer compras com amigos, ela não precisa de uma mesada, mas dosar o uso do dinheiro com algo planejado, do tipo, não dê o dinheiro para a criança dizendo que é dela. Quando a gente dá uma mesada para a criança, tem que ser no sentido de entender que nós temos um conjunto de decisões tomadas pela família. A criança começa a ter uma certa independência e autonomia, então ela pode tentar assumir parte das decisões da família, que é o gasto com lazer, o gasto com sair de casa, e a família vai ajudar essa criança semanalmente ou mensalmente, sentar e fazer quando, tipo, aquele dinheirinho que a gente previu para sua saída, deu certo? Faltou? Sobrou? Vamos pensar em algo para fazer com que sobrou? Se faltou, vamos entender por que a gente fez uma conta e não deu certo? Você vai habituando a criança a lógica de planejar. É muito melhor do que determinar um dia e falar, criançada, vamos sentar agora e aprender sobre o orçamento. Aprender sobre ferramenta, aprender sobre o que tem que ser feito soa como sermão. A criança vai adquirir resistência a esses momentos chatos da família. Se, por outro lado, ela está realizando pequenos sonhos, está saindo socialmente, adquirindo autonomia, ela vai entrar nesse processo com muito orgulho. E aí, a lição que eu trabalho no Pais Inteligentes e que é seus filhos é que quanto mais nós damos o exemplo, quanto mais nós desenvolvemos autonomia, mais natural e tranquila será a relação dos filhos com dinheiro, menos eles desenvolverão aquela ansiedade do tipo, não vejo a hora de chegar à vida adulta e poder fazer o que eu quero. Vai chegar à vida adulta, eles vão extrapolar, porque tudo foi não, 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 tudo foi proibido enquanto eles cresciam, eles vão se sentir no direito de fazer as bobagens que quiserem com o dinheiro também. Então a disciplina se constrói de forma sutil, natural, desde o ventre da mãe. Qual conselho você dá para os administradores e administradoras que queiram trabalhar, que queiram seguir na carreira financeira? Olha, para quem deseja seguir nessa área, primeiro eu digo que é uma área muito promissora. Tá? A gente, quando olha o mercado, fala, nossa, mas tem muito influenciador, tem muito consultor financeiro, mas o Brasil ainda é uma criança do ponto de vista da educação financeira. Nós temos um mercado de capitais que está ainda em crescimento, poucos adultos ainda investem no mercado de capitais. Nós estamos vendo uma realidade de mudança em que a prioridade era, a atenção toda era da corretora, né? Todo fluxo de informações, toda referência de informações eu consegui numa corretora de valores ou num banco de investimentos. Hoje, são os assessores de investimentos que se tornam a figura principal. A tendência é que nos próximos anos, os consultores financeiros, os especialistas em orientar a estratégia como um todo, adquiram uma relevância que até agora não adquiriram. Isso não é uma bola de cristal minha, é o que aconteceu na realidade americana, em que lá nos anos 70, as pessoas começaram a investir através da mudança das corretoras de valores, vieram os assessores de investimentos, e hoje, quem for estudar investimentos está estudando, na verdade, seguro de vida, independência financeira, proteção no caso de morte, tem todo um conjunto de análises que tem de acontecer, e nós vamos ver nos próximos 4 ou 5 anos um boom de aplicativos que conectam especialistas, consultores com as pessoas físicas. Então, há muito mercado a ser trabalhado. Quem quer trabalhar nessa área tem que entender que educação financeira não é educação de finanças.
Educação de finanças é muito fácil se conseguir, é muito fácil entender. O que está faltando no mercado é uma educação comportamental. Então, tem que se entender de psicologia, ao mesmo tempo em que se usa as ferramentas financeiras, e psicologia econômica é o assunto a ser estudado para se desenvolver nessa área. Então, eu diria que, uma vez que a pessoa domina a psicologia econômica, depois complementar o conhecimento com ferramentas financeiras é muito fácil. Se você se especializar apenas em produtos financeiros, em investimentos, a lógica racional, para complementar com conhecimento psicológico, vai ser muito mais complexo. Mas eu repito, o mercado é muito jovem. Nós estamos para ver um boom no crescimento de consultores financeiros, porque dentro de 5 ou 10 anos, até porque essas crianças que estão aprendendo educação financeira estarão se tornando adultas, dentro de 5 a 10 anos, nós teremos um uso muito intensivo de ferramentas financeiras de maneira natural. Da mesma maneira como se usa hoje aplicativo de solicitação de transporte, os Ubers e 99 da vida aí, nós vamos estar usando ferramentas de investimentos de maneira bem natural para selecionar o seguro de vida, nosso plano de previdência, nossa carteira de ações, e esse tende a ser o caminho do mercado financeiro nos próximos anos. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa e também chegando a um dos momentos mais esperados, que são aquelas dicas de leitura. Claro que aqui ao longo do nosso programa a gente falou de vários títulos escritos, pelo Gustavo. Óbvio que esses títulos, esses livros também vão fazer parte aqui das nossas dicas de leitura do nosso programa de hoje, mas eu queria convidar o Gustavo a dar dicas de outros livros, livros que ele tenha lido, livros que ele ache que são relevantes, não só sobre o assunto finanças, mas também algo que ele sinta que a gente precise conhecer. Eu vou citar 2 livros que eu acho que são transformadores. Tá? Um livro é, vou evitar a modéstia, que é da minha autoria, A Riqueza da Vida Simples, que eu discuti agora há pouco. Por quê? Porque eu escrevi A Riqueza da Vida Simples para atender às necessidades de pessoas que ganham de 1 a 1 milhão de salários mínimos. Tá? Na verdade, é um convite a rever escolhas para que a vida seja mais abundante em realizações. Um livro que, por ser o meu último na lista de escritos, é o que tem mais maturidade, que conecta todos os assuntos, se coloca no lugar de todos os leitores. Um outro livro que eu recomendo às pessoas que leiam, principalmente entendendo que os adultos de hoje estão cada vez mais interessados em investimentos, é um livro chamado Crash, Uma Breve História da Economia, do Alexandre Versinhasse. Não é um livro novo, ele deve ter pelo menos 10 anos, mas o Alexandre Versinhasse, ele foi editor da revista Você S.A., ele é um grande agregador de conhecimento e ele conta a história das várias bolsas de valores, dos vários episódios de inflação elevada e das várias quebras de bolha desde os tempos da Roma Antiga. Ele nos ajuda a entender de maneira muito clara como que os mercados financeiros manipulam os menos experientes e nos trazem oportunidades de maneira cíclica. De tempos em tempos teremos oportunidades. Um livro muito rico, fácil de ler. Meus filhos já estão lendo. E uma leitura muito rica da qual ninguém vai se arrepender, com certeza. Bom, agora vamos encerrar o programa com mais uma provocação. Claro, trazendo uma outra frase aqui do Gustavo Cerbasi, que ele fala o seguinte: planos não foram feitos para darem certo. Gustavo, explica pra gente o que é que você quis dizer com essa frase. Olha, eu percebi ao longo dos meus anos de planejamento, planejando a vida de muitas famílias, que, na verdade, quando a gente monta um planejamento, há uma série de aspectos conservadores, no sentido de a gente enxergar uma viabilidade, enxergar o que é possível, dentro do conhecimento que nós temos naquele momento. Se o plano é de médio ou longo prazo, se ele demora 4, 5, 10 anos para acontecer, eu tenho que entender que ao longo desse processo eu vou me deparar com outras opções de investimento, eu vou me deparar com atalhos que eu não conhecia, com formas diferentes de adquirir o que eu quero, eu vou me envolver mais com o projeto e vou encontrar formas mais eficientes de acontecer. Então, se eu hoje faço um plano de ter uma viagem incrível com a minha família daqui a 5 anos, esse plano acontece exatamente como previsto, eu gasto exatamente o que eu planejei, é sinal que algo deu muito errado. Eu desperdicei 5 anos de oportunidades, de aprendizado, de melhorias, de encontrar economias. Então, na prática, o que eu tenho que fazer é entender que um plano pode ser feito de forma mais otimista do que eu estou enxergando. Por exemplo, se eu quero acumular dinheiro, hoje eu consigo ganhar 0,5% ao mês. Eu vou trabalhar com 0,65%. E vou mergulhar no aprendizado para conseguir esse 0,65%. Eu tenho que ser otimista no primeiro momento e acreditar que meu plano vai acontecer melhor do que o previsto. Proponho dessa forma porque meus planos
ganharam dianteira em cima do que foi planejado nos últimos anos. Os planos dos meus alunos, tem muito aluno que propõe nos meus cursos que um projeto pessoal, uma viagem seja feita em um ano. Eles acabam fazendo em 6, 8 meses, porque eles passam a se dedicar a algo que não se dedicavam antes. É diferente você ligar para uma operadora de viagens e falar, quero fazer uma viagem daqui a 6 meses, quanto custa? Começa a pagar. Diferente você fazer uma pesquisa, ver o preço da passagem aérea, pesquisar a melhor hora de comprar passagem aérea, usar milhas para pagar menos, entrar em planos de economia para gastar menos com hospedagem, enfim, você vai se envolvendo e vai encontrar formas mais econômicas de viajar. Isso vale para qualquer projeto na vida. Por isso, se você está fazendo um plano hoje, seja otimista e mergulhe no seu plano. Ele tem que acontecer melhor do que aquilo que você planejou, ele tem que dar mais do que certo. Né? Eles não foram feitos para acontecer no longo prazo exatamente como você previu, anos atrás, né, quando o seu conhecimento era 10 ou 15 anos inferior ao conhecimento que você tem hoje. Então, acredite na sua evolução, no seu conhecimento, que seus planos serão surpreendentes. E quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, quais são suas redes, quais são seus contatos? Bom, eu estou em várias redes sociais, Twitter, Facebook, procure por Gustavo Cerbasi, vai encontrar. As redes sociais que eu sou mais ativo, o YouTube tem os vídeos, todos os vídeos de conteúdo que eu produzi nos últimos anos, e no Instagram eu publico publicações, conteúdo mais provocativo, e normalmente interajo mais com as pessoas. Então, quer colocar um comentário, ter uma resposta, tirar uma dúvida, use os comentários públicos lá no Instagram, no perfil @Gustavo Cerbasi, que vai ser um prazer compartilhar mais conhecimento, mais ideias, mais provocações nos seus comentários lá nos meus posts. Obrigada, Gustavo, por todas as dicas, por esse bate-papo. A gente sabe que a sua agenda é super concorrida, então uma grande honra aqui do CRA São Paulo tê-lo aqui conosco, você, administrador, um gestor público registrado aqui no nosso conselho. Um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Maria Rita, a você, a todos os amigos do CRA São Paulo. É um prazer enorme estar com vocês e espero que a gente esteja junto mais vezes para poder compartilhar conhecimento com os amigos do CRA e todos aqueles que alcançam as redes. Grande abraço a todos. Obrigado. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, sugiram nomes, sugiram temas para os próximos programas. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, aproveitem, se inscrevam agora. Combinado? Antes da gente dar tchau. Não esqueçam também de deixar o like. Até o próximo. Eu quero me dedicar para aprender mais a gestão e eu tinha particularmente interesse por melhor conhecimento de áreas como vendas e marketing na minha vida e me dediquei por isso, por uma escolha que na época, e te falo que até hoje, vendo os meus filhos, você chega na época para poder escolher, né, que opção você vai fazer para o vestibular, geralmente vem dúvidas e na época a melhor escolha que tinha a ver com o meu DNA era apostar em administração.